Entender o consumo, os custos, os impostos e um ponto que parece bem interessante aqui, o impacto da microgeração de energia. Vamos abrir essa caixa preta. Fica a pergunta, né? O que esses detalhes específicos dessa conta podem dizer pra gente sobre como a energia é usada e quanto custa? Ainda mais com essa questão da geração distribuída no meio. Ok? Vamos começar pelo básico, então. A fatura é da Equatorial Pará, CNPJ e tudo mais, referente a maio de 2025. O vencimento é dia 26 de maio de 2025. E o valor total a pagar, R$ 226,51. O período que eles mediram foi de 29 dias, olha só, de 10 de abril até 9 de maio. E o medidor? Bom, ele saiu de 28.951 kWh e foi para 29.386 kWh. Fazendo a conta, isso dá um consumo ativo medido de 435 kWh no período. Isso. E tem os dados técnicos que ajudam a entender o contexto, né? A unidade consumidora é classificada como residencial pleno. O tipo de fornecimento é bifásico. Isso significa que geralmente permite um uso maior de equipamentos ao mesmo tempo do que um monofásico. E a tensão é 127 volts, com aquela faixa de segurança, né? Mínimo 116 volts, máximo 133 volts. E tem uma nota interessante aqui sobre o cálculo da perda no ramal. Eles mencionam a resolução 1000 da ANEEL de 2021. Isso sobre a perda natural de energia no fio que vai do poste até o medidor da casa. Entendi. Quer dizer, uma pequena perda técnica já esperada. Certo. E agora vamos para a parte que, assim, chama mais atenção. Consumo compensado e energia injetada. O consumo que foi compensado nesse mês foi de 433,68 kWh. Nossa, é quase o consumo total medido, que foi 435 kWh. Como é que funciona isso, hein? Exatamente. Aí a gente vê o tal do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, o SCEE, em ação. Essa instalação, ela recebe créditos de energia. A fatura chama de excedente de energia. E o jeito que ela recebe é interessante. Distribuição percentual. Pelo que está aqui, 55% desses créditos vem de uma outra conta-contrato, a 3032-65871. Essa outra conta deve ser onde estão os painéis solares, por exemplo, a unidade geradora. Então não é necessariamente na mesma casa. Pode ser de outro lugar? Isso, pode ser o que chamam de geração compartilhada ou autoconsumo remoto, dependendo do arranjo. E eles até listam as regras aqui, olha. Citam a Resolução Normativa 1059 de 2023, a famosa Lei 14.300 de 2022 e até uma Resolução 3371 de 2024. Mostra que o sistema é bem regulado, né? E vive sendo atualizado. Faz sentido. É complexo. E a fatura mostra como esses créditos foram usados, né? Usaram 275,64 kWh, que vieram de março. De março de 2025. E mais 158,03 kWh que eram de abril de 2025. Exato. Somando os dois, dá certinhos 433,68 kWh, que foram compensados agora, em maio. A conta fecha. Legal. E tem controle de saldo desses créditos? Eles expiram? Tem sim. Olha, nesse ciclo de maio não expirou nada, 0,00 kWh. Mas falando da conta geradora, aquela 33265087, ele tem um saldo acumulado de 397,56 kWh e o que é fascinante, como você disse, é a validade. Esses créditos podem ser usados até abril de 2030. É um prazo bem longo, né? Dá uma segurança para quem fez o investimento em gerar energia. Nossa, até 2030 é bastante tempo mesmo. Bom, vamos ver como isso vira dinheiro, ou melhor, como não vira tanto dinheiro a pagar. O tal consumo compensado aparece lá, 433,68 kWh, multiplicado pela tarifa cheia, 0,940832, daria R$ 408,02. Esse seria o ponto de partida sem a compensação, imagino. Os com sinal negativo, que são os créditos na prática, né? Tem R$ 259,33 negativos, referentes à energia injetada lá em março, e R$ 148,69 negativos de abril. Esses valores abatem diretamente daqueles R$ 408,02. Ok, até aí tudo bem, tá subtraindo. Mas peraí. Logo depois, tem um item que soma um valor.
Parse ingere DESC GD2. São os mesmos 433,68 kW compensados, só que agora multiplicados por uma tarifa bem menor, 0,230,93,1. Isso dá R$ 100,15 a mais na conta? Ué, se a energia foi compensada, por que estão cobrando essa parte? Ótima pergunta. E aqui a gente vê um efeito prático daquela Lei 14.300 que a gente mencionou. Lembra? Essa cobrança de R$ 100,15 é basicamente o pagamento pelo uso da infraestrutura da rede elétrica. É um pedaço da TUSD, a tarifa de uso do sistema de distribuição. Especificamente, é o chamado Fio B. A lei mudou as regras para quem instalou microgeração depois dela ou para quem aumentou a potência. Então, mesmo você gerando e compensando quase toda a energia, uma parte do custo de usar a rede da distribuidora ainda precisa ser paga. Não é mais 100% de abatimento nessa parte da tarifa. Ah, agora sim, entendi. É tipo como se fosse um pedágio pelo uso dos fios, que a energia injetada não cobre mais totalmente. Exato, é uma boa analogia. É a contrapartida pelo uso da rede. É um ponto super importante para quem está pensando em instalar solar hoje ou para entender a conta de quem já tem sob essas novas regras. Certo. E para deixar claro, o resultado final dessa matemática toda tem um item chamado Benefício Tarifário Líquido SCE. Ele aparece como R$ 229,05 negativos. Isso seria, então, a economia líquida real do mês, já descontando essa parcela do Fio B. Perfeito, é exatamente isso. Mostra o quanto a geração distribuída realmente economizou na fatura, já considerando essa nova regra de cobrança da TUSD. Beleza. Que mais temos aqui? Ah, o adicional bandeira. Só 0,38 centavos. Bem baixo. Sim, e a fatura explica por quê. O período pegou uns dias de bandeira verde, que não tem custo adicional, de 11 a 30 de abril, e depois pegou uns dias de bandeira amarela, que tem um custo pequeno, de 1 a 9 de maio. Como a maior parte foi na verde, o valor ficou baixo. Entendido. E para fechar a lista de custos, tem a CIP e Lumpub Pref Muniz. Essa é a famosa contribuição de iluminação pública, né? Valor de R$ 53,32. Essa não tem jeito, né? É da prefeitura. Exato, essa é municipal, calculada pela prefeitura e cobrada pela distribuidora na conta de luz. Não tem relação direta com o consumo ou a geração. Geralmente é um valor fixo ou baseado em outra regra municipal. E sobre tudo isso, ainda incidem os impostos. Sim, vamos ver os tributos. O ICMS, que é estadual, tá aqui, 19%. Mas ele não incide sobre o valor total final, né? A base de cálculo dele foi R$ 375,92. Isso resultou em R$ 71,42 de ICMS. E os federais? PIS e COFINS? Também estão aqui. O PIS com alíquota de 1,3717% e a COFINS com 6,3220%. Ambos incidiram sobre uma base de R$ 330,82. O PIS deu R$ 4,53 e a COFINS R$ 20,92. Interessante como as bases de cálculo são diferentes, né? Tanto entre ICMS e PIS/COFINS, quanto em relação ao valor bruto ou ao valor final. Sim, a legislação tributária para energia elétrica é complexa. Mesmo com a compensação reduzindo muito o custo da energia em si, a base para calcular os impostos ainda considera outros componentes, como aquela parcela da TUSD, o Fio B e a própria CIP, dependendo do imposto e da legislação local. Por isso ainda tem um valor considerável de tributos. Certo. A fatura também mostra um histórico, né? Dos últimos 6 meses, de dezembro de 2024 até maio de 2025. Tem o consumo ativo, que é o que veio da rede, e o injetado, que é o que foi para a rede. Em maio de 2025, o consumo ativo, nesse histórico, está como 433 kWh. Ué, mas lá no começo a gente viu que o medido foi 435 kW. Por que essa diferença de 2 kW? Será que é aquela perda no ramal que você comentou? Diferença pequena e consistente com a ideia de uma perda técnica entre o ponto de medição geral e o ponto de entrega. A resolução da ANEEL permite considerar isso. Faz sentido ser essa a explicação. Ok. E para fechar mesmo, as informações de pagamento. O valor final, R$ 226,51, vence dia 26 de maio. Tem as opções de pagar por boleto bancário ou por Pix,
que hoje é muito comum, né? Tem até o QR Code direto na fatura. Sim, facilita bastante. E claro, o aviso padrão. Se atrasar, na próxima fatura vem multa e juros. Nada de novo aí. E como um documento completo, tem as informações fiscais também. Número da nota fiscal eletrônica, a NFE, que é a 126616962. Tem a chave de acesso para consultar na internet e o protocolo de autorização da Cefaz, tudo conforme a lei. É claro que a energia compensada, vinda da microgeração, é a grande protagonista aqui. Ela derruba o valor da conta de um jeito impressionante. De mais de R$ 400 só de energia para esses 226,51 finais. Mas é importante ver que não é mágica, né? A estrutura de custos mudou com a Lei 14.300. Aquela parte do uso da rede, o fio B, agora é cobrada mesmo com a compensação. Exatamente. E além disso, tem os impostos e a contribuição de iluminação pública que continuam lá, firmes e fortes. O que nos leva a um ponto final, talvez. Sim. Eu estava pensando aqui, essa modalidade de distribuição percentual, onde os créditos vêm de outra unidade, isso adiciona uma camada de complexidade, né? Como será que funciona, na prática, o gerenciamento disso? Desses créditos que são compartilhados, desses saldos que vão acumulando, tipo aqueles quase 400 kWh que valem até 2030? Qual o impacto real disso, não só para esse consumidor, o Paulo César, mas para o dono da unidade que está gerando energia e para a própria distribuidora equatorial? Fica uma reflexão, né, sobre como esses arranjos de compartilhamento de energia, que são cada vez mais comuns, se desdobram no dia a dia. Principalmente quando envolve, sei lá, diferentes imóveis, talvez até inquilinos. Como eles organizam essa comunicação, essa divisão de créditos e custos? É algo para se pensar sobre a gestão desses sistemas na vida real.